Excelentíssimos senhores representantes da mesa diretora, ilustríssimos companheiros vereadores, ilustríssimas companheiras vereadoras, todos aqueles que me escutam através das emissoras de rádio aqui local, público que se encontra aqui nesta Casa do Legislativo. Inicialmente eu agradeço a participação de todos, com especialidade aqueles que ligam seus rádios e tem aquela preocupação de acompanhar o trabalho desses legisladores daqui desta casa que representa o povo. E, inicialmente eu quero aqui parabenizar a nossa amiga Aline, que ela traz aqui a esta casa o conhecimento dos edis, um projeto denominado Banco de Tempo, implantado aqui na cidade de Salgueiro, onde a troca de prestação de serviços ela tem uma grande relevância e valores. E a gente agradece a sua presença aqui nesta casa por 2 vezes. Esteve a semana passada dando explicações e hoje teve a oportunidade de vir à tribuna para expandir através dos nossos meios de comunicação. Isso é muito importante, que as pessoas elas procurem aproximar-se da nossa amiga Aline para melhores esclarecimentos sobre esse projeto Banco de Tempo. Eu me preocupa muito na questão não só de Salgueiro, mas como cidadão me preocupa bastante a questão do nosso país, uma tal coisa denominada crise econômica, onde tanto dinheiro é recolhido e essa crise nem perto de sonhar quando um dia vai se acabar. Sabemos que o derivado do petróleo tem elevado muito os seus valores, a energia, entre tantas outras cobranças de impostos, já que se sabe, é notório que o nosso país, o Brasil, é o maior cobrador de imposto do mundo. E nós, pequenos brasileiros, sofrendo em mãos de uma pequena minoria que se torna um absoluto no poder. A ironia do destino dos pequenos brasileiros é triste. E a gente não percebe sequer uma mudança, a gente não percebe sequer ter um Brasil confortável, onde nós brasileiros tenhamos o respeito pelas autoridades que são constituídas. Então isso nos entristece muito, e ainda por cima é perceptível os elogios a determinados tipos de pessoas que não convém fazer parte da política brasileira. E nós também percebemos no dia a dia, naquilo que a gente acompanha pelos meios de comunicação, televisão, jornal, rádios, etc., o interesse de cada um daqueles que querem tomar o poder. A praticidade, temos que ter essa absoluta certeza que ela vai ser da mesma maneira ou pior. Eu tenho sempre aqui nessa tribuna tido a oportunidade de falar e tenho sempre generalizado, porque nós temos que ter uma ótica geral, nós não podemos ter uma ótica de defesa de determinados grupos, de determinado político. Nós temos que ter uma ótica geral. E nós temos que perceber o sentimento de cada um, das suas intenções, e cada vez a gente depara com o espírito cada vez mais diabólico, com o espírito de cada vez mais interesseiro, com o espírito de cada vez mais destruidor das riquezas do nosso país. O nosso país é um país muito rico, mas muito rico, por isso que ainda está sobrevivendo. Porque nós temos os países da América do Sul, que os únicos que estão sofrendo consequência, Argentina, Venezuela, os demais
não chega ao nosso conhecimento que está no estágio como o nosso país. E o nosso país provavelmente esteja pior do que a Argentina e a Venezuela. É uma vergonha para nós brasileiros termos pessoas no topo da política, num domínio absoluto, aonde faz o que quer. E a gente não percebe que outras autoridades com seu poder e competência, e dentro de suas formalizações, revertam essa situação grave que está acontecendo no nosso país. Eu não queria falar, mas eu tenho que falar. Parece-me que só nós vamos ter uma oportunidade de votar num candidato que tenha dignidade, que honre a vida dos brasileiros, se Deus mandar do céu, desde que não mande São Pedro e nem mande Judas Iscariotas. Porque aqui, homens, está sendo irreconhecível como representante que possa ter dignidade para representar a nossa nação. Isso nos entristece bastante. E aí desce, chega nas cidades grandes, já vem um sofrimento. O que justifica a negar o direito do nosso povo é a crise econômica, amigo. Aí vem para as cidades pequenas ou de médio porte, como a nossa, temos que justificar, apresentando o que é, Augusto? A crise. E cada dia que passa, nós vemos o nosso povo sofrendo cada vez mais. E nós não temos, nem sequer na nossa imaginação, de saber quando um dia tudo isso vai melhorar. Nós só sabemos, e isso é notório, e tudo faz crer que vai piorar. Vai piorar o sofrimento do nosso brasileiro. Vai piorar o sofrimento do nosso cidadão. E aí, gente, eu lamento, mas infelizmente nós temos que ter postura. Nossa sociedade salgueirense, são os mais próximos de mim, que tenhamos a hombridade e a responsabilidade de entender o que é que significa um voto, de entender com precisão o que é que nos representa, de entender qual a personalidade de cada político que lança sua candidatura para tomar um poder e para zelar pela dignidade humana, e de zelar pelo erário público, e de zelar por todo o povo. Nós temos que ter uma compreensão, uma filosofia. Tem que ser buscado isso a cada um por si só, ter um entendimento. E hoje, todos nós sabemos porque existe todo meio de comunicação que traz para toda a população os resultados positivos daqueles que ainda tentam reverter uma situação e negativos daqueles que já entram mal intencionados para provocar um mal à humanidade. É o que tem muito nesse nosso país. São pessoas interesseiras, posso dizer até um nome mais coerente para esse tipo de gente, pessoas vagabundas que se incorporam na política para praticar ofensa à humanidade. Eu sou morador de Salgueiro, eu sou filiado ao PSB. Quero dizer que sou sincero e sou fiel ao meu PSB, porque nunca passou pela minha cabeça de desfiliar. Mas a justiça começa de casa. Algumas pessoas do meu partido me envergonham, e algumas me dão felicidade. Me envergonha aqueles que perseguem. Juliano Barros está me dando 5 minutos. Me envergonha aqueles que me perseguem, porque quem me persegue não persegue só a mim, está perseguindo a sociedade que eu represento. Eu parabenizo aqueles que me escutam e que trocamos ideias, e dentre essas ideias a gente vê surtir efeito positivo.
Muito obrigado, vereadora companheira Fátima Carvalho. Mas me envergonha aqueles que desviam esse sentimento da nossa comunidade quando sabe que eu estou lá para defendê-las. A sociedade, de um modo geral, não precisa de determinados representantes que lida com uma política mesquinha, com uma política de discriminação, ou com uma política de, pelo seu bel prazer, ofender a determinadas comunidades porque aquele representa e não coaduna com determinados princípios, gerida por alguém que está à frente de determinados setores públicos. Eu jamais irei desistir de, nesta tribuna, como representante do povo, mudar o foco da minha comunicação. Tenho muito respeito pelo meu prefeito, Dr. Marcondes, o qual eu votei, mas quero pedir a ele, não é puxar na orelha, é tirar da secretaria determinadas pessoas que trabalham com discriminação, que não escutam o vereador, que os requerimentos são engavetados e que a gente vê, inclusive os meus, e que a gente vê posteriormente, por pedido de outros, as coisas serem agilizadas automaticamente. Isso se chama vergonha política. E o prefeito Dr. Marcondes, eu quero aqui em público dizer, eu não acredito que ele possa coadunar com esse tipo de princípio. Eu não entendi bem o sorriso da minha colega vereadora, se foi pelo meu discurso, mas a companheira é uma grande representante aqui, e eu não tinha entendido o motivo pela qual, desculpa, minha colega. Mas se Vossa Excelência permitir... Não, permitir, eu digo, não sei... Não, jamais. Não precisa, senhora vereadora. Deixa eu dizer, eu vou dizer para que eu não tenha um recalque nenhum, como muitas vezes as pessoas... É porque nós citamos o nome de uma pessoa, aqui o vereador Zé Carlos, e eu ri. Citou o nome de uma pessoa e disse, agora vai tirar fulano? Aí eu ri porque... Muito bem, vereadora. Ninguém teve a coragem até agora de tirar fulano de tal. Eu conheço a sua ídola. Uma das pessoas, foi por conheço isso a sua ídola. Não foi nada em relação... Ok, vereadora. Então, não acreditando nessa possibilidade de um gestor coadunar com esse tipo de princípio, até porque eu já presenciei gente que trabalha na prefeitura dizer que o prefeito determinou algo, mas ele não ia cumprir, porque tem que fazer aquilo que realmente ele entende que tem que fazer. Então isso não é gerenciamento. Isso é uma coisa ao léu, assim, é uma coisa ilegítima, ilegal, é uma coisa que a sociedade não pode entender, eu como representante também não. Então nós temos que colocar o nosso município em uma linha que possa a sociedade entender. É uma linha política justa, uma linha política sem discriminação, uma linha política de vontade de fazer as coisas, uma linha política de enaltecer o partido, uma linha política de enaltecer todos os seus correligionários, uma linha política de fazer o povo ficar feliz. Nós temos que ter esse ordenamento político para que possamos ser assim, reconhecidos pela população do nosso município. Eu quero agradecer, mas agradecer mesmo de coração, àqueles que me escutam. E quero repudiar aqueles que me perseguem, porque os que me perseguem, independentemente de razão, classe social, do poder que ele tenha, ele pode se sentir um pequeno na minha presença, porque de grande ele não tem nada. É essa a minha linha, não mudarei, vou ser sempre assim. E quero colaborar com o crescimento do nosso município. Eu quero colaborar com o desenvolvimento, aquilo que as pessoas realmente sonham, uma cidade grande, um povo grande. Essas são as minhas palavras.